como tem ocorrido a eletrificação dos sistemas de ônibus de algumas cidades, tem despertado muita polêmica e também bastante debate. Um desses debates foi acompanhado pelo Diário do Transporte. Foi o 8º Fórum de Mobilidade Sustentável promovido pela CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes. Entre os palestrantes esteve o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, que foi categórico e disse que o Brasil ainda não está preparado para uma eletrificação plena, que é algo ainda muito distante para a realidade brasileira. Jader Barbalho Filho também disse que o Euro 6, que é uma tecnologia para motores a diesel, que pode reduzir bastante a poluição, deve ser considerado sim na matriz energética e nos esforços das cidades para reduzir as emissões pelos transportes coletivos. Jader Barbalho também disse que numa segunda fase, que deve ser lançada em breve, do PAC Seleções, mais ônibus vão ser financiados para as cidades. Primeiro PAC Seleções, que inclusive o Diário do Transporte noticiou, teve aí o financiamento de 5.350 ônibus. Destes 2.500 elétricos, o restante Euro 6. O Euro 6 novamente vai ser considerado na segunda fase do PAC Seleções. Vamos ouvi-lo. Do país, e aqui boa parte desse investimento é feito pelo BNDES, a partir do Fundo Clima, e dizendo aos senhores dois movimentos. A compreensão daquilo que o Wander acabou de dizer. Não existe uma solução única para o Brasil em relação à questão do transporte. Nós somos um país continental. Para você criar infraestrutura nos nossos rincões, para você fazer a eletrificação dos ônibus, isso não é uma realidade tão próxima. Você precisa, de fato, criar infraestruturas muito potentes para poder absorver essa demanda. Então, às vezes, você precisa encontrar soluções que sejam soluções para cada uma das nossas regiões, entendendo a complexidade do nosso país e das diversas soluções que buscaremos para encontrar isso. Mas eu acho que tem um ponto importante. Dessa seleção do transporte urbano, dos ônibus, cerca de 2.500 ônibus são ônibus elétricos. Isso também aponta a responsabilidade do governo do presidente Lula, em que nós fizemos, é bom que se saiba disso, tudo aquilo que foi apresentado por estados e municípios, 100% daquilo que estava possível fazer a contratação, todos os estados e municípios, tudo aquilo que foi apresentado foi selecionado, 100%. Tem dois movimentos nesse sentido. O processo de qualidade de transporte e melhorar o transporte nas nossas cidades. É o primeiro ponto. 2, apontar que o Brasil, de fato, está preocupado com a questão da sustentabilidade, com a questão ambiental, quando a gente aponta que quase 50% dessa seleção se dá com ônibus elétricos. Segundo recado que é dado para a indústria, segundo recado que é dado à nossa sociedade. Terceiro, que eu acho que é importante. Naqueles lugares onde não foi possível fazer a contratação por conta que não tem infraestrutura, ou porque propriamente aquele estado, aquele município não apresentou, toda a seleção do Euro 6 que foi nos apresentada também foi selecionada. Com isso, a gente renova a frota, com isso, a gente incentiva ao processo importante de que nós queremos buscar tecnologias que sejam mais limpas, porque, para você ter uma ideia, não sei se imagina que todos saibam, mas os que não sabem, o Euro 6 ele é 18 vezes, presidente Pacheco, menos poluente do que um ônibus comum. O Diário do Transporte participou não só acompanhando, cobrindo, mas também fazendo perguntas. E o diretor de Planejamento de Trânsito e Mobilidade da Secretaria Nacional de Mobilidade, que é vinculada ao Ministério dos Transportes e o Ministério das Cidades, Marcos de Souza Daniel, ainda explicou que não adianta nada pensar em eletrificação sem antes definir
o modelo mais ideal de transporte para cada cidade. Ou seja, antes de se encontrar a tecnologia, a gente precisa encontrar qual o melhor modelo de prestação de serviços. Inclusive, o marco regulatório do transporte público, que está sendo discutido há muito tempo, pelo menos desde 2021 no Congresso Nacional, e que ainda não tem votação final prevista, vai prever isso, vai justamente prever como as cidades devem escolher os seus modelos de transportes. E aí, a tecnologia que vai ser empregada, se é ônibus a diesel, ônibus elétrico, trem, metrô, VLT, monotrilho ou um conjunto de diferentes meios de transportes, aí as cidades vão definir por meio de estudos que terão, inclusive, apoio do governo federal. Vamos ouvi-lo. Nós temos uma pergunta para o Marcos Daniel, que trata do seguinte: diante da tendência de eletrificação da frota de ônibus, a proposta de marco regulatório vai considerar como financiar não só a compra, mas a infraestrutura para estes veículos? São Paulo, por exemplo, não cumpre a meta porque tem dinheiro, mas não tem infraestrutura. É uma pergunta do Adamo Bassani, do Diário do Transporte. Antes de entrar no marco, eu só colocar que o Programa Federal do PAC já prevê o financiamento da infraestrutura de recarga, e o marco legal, ele na verdade, ele não foca numa tecnologia, ele fala na necessidade do poder público, primeiro, se planejar, organizar, tanto o titular do serviço, mas, ao mesmo tempo, o marco traz como direcionar recursos federais para a mobilidade. E já coloca ali claro que, com o marco, a gente vai priorizar determinados projetos de transporte público. Ele não entra em eletrificação. E eu acho importante a pergunta, até para já trabalhando algumas coisas que andam saindo por aí, e que foi colocado aqui no debate. Há uma oportunidade do país fazer a transição energética, e no setor de transporte, e especialmente no setor de transporte público. O que tem se difundido muito aí é a eletrificação, a gente está vendo isso nos veículos individuais, nos ônibus, mas é importante entender que precisa de um planejamento local sobre qual é a rede de transporte que eu preciso para a minha cidade, para atender a necessidade da população, e quanto isso vai custar para implementar e para operar. Isso que o marco traz. Então, e aí, para quem está planejando, para quem está montando o contrato, para quem está vendo a necessidade da população e avaliando o custo para organizar isso, e entender qual a tecnologia que eu vou aplicar ali naquela cidade. Pode ser um sistema de trilho, pode ser um sistema de ônibus, pode ser uma composição disso, com o olhar do usuário. É isso que o marco traz. Então, é importante deixar claro que é uma visão estratégica e de planejamento, de diretrizes para as cidades pensarem as suas soluções. E, ao mesmo tempo, o marco traz a oportunidade da União, por meio de programas específicos ou de legislações, ou articulando com outros ministérios, dar suporte por meio da indústria, do setor energético e de outros setores, para aliviar o custo do transporte das cidades e dos municípios. A eletrificação de frota de ônibus é um componente de várias outras soluções que podem ser dadas para os sistemas de transporte público. E, lógico, a União vai estar apoiando esse como qualquer outra solução bem pensada e planejada. E, ainda não estando bem planejado, o marco traz isso. Então, vamos investir no planejamento. Não é porque não está planejado que ele não entra. Eu estou condenando a população por uma ineficiência local. Então, eu preciso o quê? Dar essa capacidade institucional para as cidades, para poder, sim, pensar soluções que vejam o usuário e vejam, sim, o componente climático. Então, o marco ele não entra especificamente, é importante deixar isso claro aqui, em dar uma solução para a eletrificação no país de ônibus. Não é essa a proposta do marco. A proposta do marco é dar uma solução para o transporte público, para o planejamento e para o financiamento de um transporte eficiente e adequado à realidade de cada cidade. Novamente, o Ministério das Cidades deve, sim, incluir ônibus elétricos no financiamento para as cidades, principalmente de médio e de grande portes. Entretanto, o Euro 6 vai continuar sendo ainda o principal modelo de ônibus a ser adotado pelas cidades brasileiras. De São Paulo, Adamo Bassani.